A escultura já estava lá dentro do bloco de mármore. Só o que fiz foi retirar o excesso que havia em volta. Embora essa seja uma frase de Michelangelo, devo creditar o uso pertinente a Fábio Henriques, engenheiro eletrônico, técnico de gravação e mixagem e autor do livro Guia de Mixagem. Livro este que contribuiu com muito do que aprendi até aqui. Equalizar significa igualar, tornar igual. De fato, podemos usar de tal recurso para igualar uma determinada fonte sonora. Isso é muito utilizado em sistemas de sonorização para que possamos ter uma resposta mais fiel à fonte sonora usada no mesmo. Igualar é o que queremos ao tentar corrigir a resposta sonora de uma sala de estúdio, por exemplo. Embora o termo pareça amigável, será que nossa intenção com tal recurso é realmente igualar? Equalizar é como esculpir em um bloco de mármore, retirar o excesso indesejado e evidenciar uma obra de arte. Em nosso caso, a música, ou simplesmente uma trilha mais interessante que um canal de voz soando como se o cantor estivesse dentro de uma caixa de papelão. Equalizar em gravação e reprodução sonora é ajustar o volume de uma determinada banda de frequência no sinal de áudio. A equalização pode ser usada para reduzir sons indesejados ou até mesmo tornar uma região de um instrumento mais proeminente. O conceito de equalização foi aplicado pela primeira vez na correção da resposta de frequência de linhas telefônicas que usam redes passivas. Isso foi antes da invenção da amplificação eletrônica. Inicialmente, a equalização foi utilizada para compensar, isso é, corrigir a resposta de frequência desigual de um sistema elétrico, aplicando um filtro com uma resposta oposta, restaurando desse jeito a fidelidade da transmissão. Um gráfico com a resposta líquida do sistema seria uma linha plana, já que sua resposta em qualquer frequência seria igual à sua resposta em qualquer outra frequência. Daí que surge o termo equalização. Muito mais tarde, o conceito foi aplicado na engenharia de áudio para ajustar a resposta de frequência em sistemas de gravação, reprodução e reforço de som ao vivo. Os engenheiros de som corrigem a resposta de frequência de um sistema de som para que o equilíbrio da frequência da música ouvida através dos alto-falantes correspondam melhor à performance original captada pelos microfones. Os amplificadores de áudio há muito têm filtros ou controles para modificar sua resposta de frequência. Na maioria das vezes, eles estão na forma de controles de graves e agudos variáveis, esses chamados filtros shelving. Shelving é o nome dado ao controle de volume de uma determinada frequência no qual o efeito se estende por todas as frequências anteriores, no caso das baixas, ou posteriores, no caso das altas. Ele possui esse nome pelo fato de que a aparência gráfica de seu efeito lembra uma prateleira, que é a tradução de shelving ou shelf para o português. O shelving também é o mais comum dos equalizadores e pode ser encontrado numa gama enorme de equipamentos, indo desde os controles de high e low de sua mesa de som até os knobs de treble e bass de seu aparelho sonoro. Isso se aplica também a amplificadores de instrumentos e alguns pré-amplificadores, etc. Seus controles são bem simples de se usar e, em sua maioria, as frequências são fixas e você terá dois controles em formatos de knob, sendo o knob de graves normalmente com a descrição low e o knob de agudos descrito high. No exemplo da imagem, temos os dois controles com frequências fixadas em 80 Hz e 12 kHz, respectivamente. Essas frequências determinam a partir de onde a equalização se torna estável, podendo os mesmos controles afetar frequências posteriores ou anteriores, como no exemplo a seguir. Aqui você percebe que, embora tenha escolhido uma determinada frequência, a atenuação ou adição de volume se inicia um pouco depois para as baixas e um pouco antes para as altas.
Apesar de serem práticos, equalizadores do tipo Kelvin possuem uma grande deficiência: a falta de um controle para as regiões de frequências médias. Para isso, surgiram EQs do tipo picking ou bell curve, que recebem esse nome por formarem um pico ou formato de sino na região onde é adicionado volume. Esse é o controle que normalmente aparece nas mesas de som com a descrição MIDI. Por volta de 1966, Burgess McNeil e George Massenburg buscavam criar um novo console de gravação onde os controles de equalização fossem mais abrangentes. A ideia era, além do controle de pico, inserirem um controle de frequência por varredura. Nascia aí o primeiro equalizador paramétrico, ou pelo menos um dos primeiros, já que Bob Mulshaw, amigo de Massenburg, teria na mesma época criado um equalizador de 3 bandas que também tinha o controle de frequências. Quando questionado sobre quem inventou o equalizador paramétrico, Massenburg afirmou que 4 pessoas poderiam reivindicar o conceito moderno: Bob Mulshaw, Burgess McNeil, Daniel Flickinger e eu, no caso, Massenburg. Nosso EQ ajustável por varredura nasceu mais ou menos de uma ideia que Burgess e eu tínhamos por volta de 1966 ou 1967 para um EQ. 3 controles ajustando independentemente os parâmetros para cada uma das 3 bandas para um console de gravação. Escrevi e entreguei o artigo sobre parametria AAS no evento de Los Angeles de 1972. É a primeira menção de paramétrico associado a equalizadores ajustáveis por varredura. Equalizadores paramétricos podem conter uma gama de controles, sendo os mais comuns ganho, frequência e Q. Ganho é algo que você já deve estar familiarizado no momento. É exatamente o mesmo controle de volume da frequência escolhida. Freq, ou frequency, é o controle usado para selecionar a região de frequências a serem subtraídas ou adicionadas pelo equalizador. Já o Q, ou Quality Control, especifica o quão abrangente será esse controle. Em outras palavras, quanto as frequências ao redor do ponto central serão afetadas. Um Q alto afeta poucas frequências nos arredores e soa mais agressivo. É muito comum ser utilizado para remover frequências indesejadas ou artefatos sonoros. Um Q baixo afeta mais as frequências adjacentes, gerando uma passagem mais suave entre a área não afetada e a área afetada pelo equalizador. Os equalizadores paramétricos também podem conter filtros de frequências nos extremos do espectro sonoro. Controles como Low Cut, High Pass, Low Filter ou LF são comuns para filtragens de frequências baixas ou graves. Da mesma forma, High Cut, Low Pass, High Filter ou HF são os termos mais usados para os filtros de frequências altas ou agudas. Outra coisa bastante comum é o uso do botão Low Cut nas mesas de som. Como o nome diz, esse botão filtra as frequências abaixo de um determinado ponto pré-estabelecido pelo fabricante. Com isto, temos no equalizador paramétrico a ferramenta perfeita para esculpirmos nosso som. Além dos tipos citados anteriormente, temos os equalizadores gráficos que consistem em grupos de EQs picking com frequência e Q predeterminados. O equalizador gráfico leva esse nome por causa da disposição de seus controles de ganho que simulam a área do espectro sonoro onde podem agir. Com o avanço tecnológico, muito foi alcançado na busca por tornar os EQs mais versáteis e completos. Hoje temos equalizadores para gráficos com analisadores de espectro e até equalizadores dinâmicos. Esses que agem como compressores nas bandas selecionadas. Mas isso é história para um outro momento. A intenção aqui era simplesmente trazer um pouco de informação básica para leigos ou curiosos de plantão. E então, gostou do vídeo? Achou a informação útil? Se você quiser se apurar um pouco mais no assunto, eu citei logo no início do vídeo o livro Guia de Mixagem de Fábio Henriques. Isso aqui, uma mão na roda quando eu adquiri ele. Traz muito conteúdo, apesar de um livro curto, e é muito barato para o tipo de informação que ele traz. Tem também a continuação dele, Guia de Mixagem 2, fala somente sobre instrumentos, e infelizmente eu não tenho o terceiro livro que fala sobre mixagem de gravação ao vivo. Eu vou deixar o link
na descrição para quem quiser garantir uma cópia do livro. Eu não sei se ainda estão à venda todos os exemplares. Vou deixar o link na descrição para os livros, assim como também para algumas matérias sobre o assunto, caso você queira se apurar. Infelizmente, a gente não encontra muita informação em português sobre assuntos como esse, então eu vou tentar pegar o melhor material possível para passar para vocês e espero que vocês gostem. Enfim, se você curtiu o vídeo, dá aquele joinha aqui embaixo, se inscreve no canal que isso pode ajudar muito. Eu não vou postar vídeo com muita frequência porque, infelizmente, isso demanda algum tempo, demanda também pesquisa para que isso seja feito, e eu também não sou o maior expert em edição de vídeos, mas vou tentar fazer o melhor possível para trazer informação aqui da forma mais correta. Muito obrigado mais uma vez.